Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula. E eu queria ver com vocês se vocês estão conseguindo visualizar essa tela escrita equilíbrio dos corpos aí para vocês, está aparecendo? Tá parecendo que Sim, sim. tá aparecendo sim. Certo, muito obrigado. Então é o seguinte, se vocês quiserem acompanhar na apostila, tá? Ela se encontra na página 10 do módulo seguinte, o módulo que a gente começou, como a gente já havia discutido na nossa aula de retorno agora, da unidade 3, tá? Na parte 3, vocês vão encontrar aí as informações referentes a esse conteúdo. Eu vou estar fazendo alguns recortes aqui na apostila e mostrando para vocês e explicando por meio desses recortes para ficar mais, digamos assim, bonitinho, tá bom? Aí eu vou explicando, a gente vai conversando sobre o conteúdo como a gente já vinha fazendo em outros momentos, tá? Deixa eu pegar aqui. Se tiver aí cachorro latindo, vai ter que ser esse mesmo, porque não tem como pedir pra eles ficar quieto, não. É capaz, né? Página 10, tá? Do módulo 3. Logo no início do de física. Deixa eu pegar aqui. Se ele abrisse, né? Bom, aqui o meu não tá eu não tô conseguindo abrir o meu, mas eu vou fazer o seguinte, em vez de estar mostrando aqui, eu vou desenhando aqui, fazendo algumas explicações, tá? A primeira explicação que a gente tem que ter aqui, ou melhor, o primeiro ponto que a gente tem que argumentar aqui, eu tô aqui com a apostila também aberta, tá? Na página 10, logo no início, a gente vai fazer algumas considerações que são as seguintes. Primeiro, um corpo pode ser considerado uma partícula quando suas dimensões são muito pequenas em relação às dimensões dos outros objetos que participam do fenômeno analisado, tá bom? Então, a gente vai ter que ter primeiro, a gente tem que lembrar o que é a noção de partículas, tá? Mas aí, levando em consideração que uma partícula é um corpo muito pequeno, tá? Se a gente considerar aí o objeto, o sistema como um todo, tá? Por exemplo, quando a gente analisa um ser humano no globo terrestre, o ser humano vai ser pode ser considerado uma única partícula, tá? Mas se, por exemplo, você considera o ser humano junto com alguns outros seres humanos, às vezes a noção de partícula não fica tão interessante, porque ele, em relação aos outros, vão ter quase que o mesmo diâmetro, então, a mesma estatura, ou o mesmo peso, né, a mesma massa, e aí não vale a pena analisar dessa forma. Mas, em termos genéricos, a gente vai sempre estar utilizando a noção de partículas, porque a forma do corpo, porque a massa do corpo em si, ela não vai modificar o nosso sistema. Então a gente vai analisar sempre como uma partícula, tá bom? O outro ponto que a gente tem que ver, também se encontra na página 10, é a noção dos corpos rígidos, né? O que seria um corpo rígido? Então, corpo rígido são formados por um conjunto de partículas agrupadas de forma que a distância entre as partes que constituem o corpo ou sistema não sofre mudança para um referencial fixado no próprio corpo. Em outras palavras, corpo rígido é aquele que não apresenta deformações quando submetido à ação de forças. Na prática, um corpo que preencha essas condições não existe. Todo o corpo está sujeito à ação de forças, sofre alguma deformação, embora em alguns casos, ou na maioria deles, a gente não perceba, tá? A gente não consiga, pelo menos a olho nu, a um momento superficial, bem simples, a gente não consegue identificar quais são essas mudanças, tá bom? Então, no estudo do movimento, observem que a gente já abordou duas coisas que são interessantes, né? A gente estudou o movimento já analisando distância, analisando velocidade, aceleração, tempo.
Já analisamos os movimentos a partir da força resultante, da força peso, força de tensão, força de atrito, força normal. Então a gente já estudou o movimento a partir dessas características, tá? Desculpem aí o caminhão. E agora a gente vai dar uma nova abordagem, né, para o estudo dos corpos, que vai levar em consideração, claro, tudo aquilo que a gente já estudou. A gente tem que observar se o movimento é uniforme, se ele é uniformemente variado, se o movimento é circular. Então a gente tem que levar em consideração o que nós já estudamos, tá? Para saber quais são as fórmulas, porventura, que vão auxiliar no que nós iremos fazer em termos matemáticos e em termos interpretativos, para saber onde e como a gente vai utilizar as interpretações básicas para o estudo que nós estamos fazendo agora, tá? Então, só retomando, partícula, tá? É um corpo em que a gente não precisa levar em consideração as dimensões dele, tá? Então é um corpo em que as dimensões não são relevantes para o estudo, para a análise do caso, tá? Corpos rígidos é um sistema, é um conjunto de partículas em que, a partir do momento que você está analisando o sistema, ele não sofre deformação, tá certo? Seria o equivalente a dizer, por exemplo, que não vai trazer malefícios na análise do nosso exercício ou da nossa questão em si, tá? Então, em resumo, seria isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Não. Sem dúvidas. Tranquilo, né? Bom, uma das coisas que a gente precisa lembrar, que a gente precisa resgatar quando nós estávamos estudando a dinâmica, né? Que era o princípio de estudar o movimento dos corpos através de forças. A gente tem que relembrar o seguinte, que quando há equilíbrio, então isso significa dizer que a resultante dos corpos, que eu estou indicando pela letra R, tá? Isso aqui é força resultante, é igual a zero. Lembre-se que a gente já tinha abordado que a resultante é massa vezes aceleração, tá bom? Só que isso aqui geralmente é adotado, mas em conjunto com uma outra formulazinha, que é essa outra aqui, ó. A resultante, ela nada mais é, claro, do que a soma de todas as forças, tá bom? E isso levando em consideração aqui que nós estamos falando de forças e elas são grandezas vetoriais. Como a resultante é zero, significa dizer que a soma de todas as forças ela é zero, tá bom? Em outras palavras, a gente poderia analisar o seguinte: digamos que nós temos um determinado corpo aqui. Então nós geralmente temos forças verticais, tá? E nós temos forças horizontais. Pode existir forças aqui na diagonal? Pode, mas bem como a gente já havia estudado anteriormente, por exemplo, dado uma força nessa direção, a gente consegue pegar a componente dela aqui no eixo X e pegar a componente dela aqui no eixo Y. Então, sempre nós podemos analisar as forças simplesmente nas suas componentes horizontais e verticais. E por que eu estou comentando isso? Porque quando os corpos estão em equilíbrio e a força resultante deles é nula, isso também significa dizer que a soma de todas as forças verticais e a soma de todas as forças horizontais, em ambos os casos, tá? O resultado delas também serão zero, tá? Então isso aí é importante para a gente estar analisando. Haja visto, claro, né, que nós precisamos, né, calcular de certa forma ou determinar a força de um corpo ou determinar a massa de um corpo ou a aceleração de um corpo. Então toda vez que a gente precisa analisar essas coisas de forma separadas, a gente vai precisar, né, recorrer, gente, ao desmembramento das forças e analisar caso a caso, tá bom? Então se uma força está em equilíbrio, então a gente tem que analisar nesse formato aí, tá? Eu vou fazer alguns recortes aqui que eu consegui abrir a apostila aqui
consegui abrir aqui a apostila, tá? Em PDF. E aí eu vou fazer alguns recortes para depois vocês tirarem um print da tela e pegar as partes principais aqui, tá bom? No caso da partícula, do corpo rígido e do equilíbrio das forças. Quem quiser, tá, gente, pode ir grifando na apostila para deixar salvo aí para estudar futuramente, tá? Então deixa eu anotar aqui pra gente, tá bom? Em relação ao corpo rígido, aqui a questão da partícula, tá? Agora, a questão do corpo rígido. E por fim, né, a análise aqui da resultante em equilíbrio. Bom, então, esse aqui, deixa eu deixar em branco algumas coisas aqui, como a fórmula aqui da força resultante, é algo que a gente já sabe, né? O equilíbrio está aqui embaixo, então vou deixar aqui. Isso aqui é só para deixar bonitinho, tá? Pra gente poder, se vocês quiserem tirar um print aí e deixar salvo aí para vocês estudarem depois, vai ser interessante, tá? Então, só pra gente retomar, né? Só pra gente analisar aqui, ó. Primeiro, a partícula é um corpo que pode ser considerado que é um corpo muito pequeno em que as dimensões não vão trazer prejuízo nenhum à análise do exercício ou, né, da situação em si do sistema. Então, basicamente isso daqui. O corpo rígido é um sistema formado por várias partículas, tá? Que não sofrem mudanças quando o sistema está em movimento e tal. E, de acordo com a primeira lei de Newton, a gente vai ter que, se o corpo está em equilíbrio, nós podemos dizer que a resultante é nula. Se a resultante é nula, todas as forças são nulas, independentes das x, tá, gente? Deixa eu fazer uma anotação aqui. X aqui, ó, quando a gente escreve Fx, tá? Fx aqui no ensino médio e Fy, a gente está dizendo isso aqui que é forças horizontais, tá bom? E essa aqui são forças na direção vertical, tá bom? Forças horizontais e forças verticais. É importante a gente lembrar disso aqui, pois a gente vai estar aplicando isso na hora de resolver os exercícios, tá? Na hora da análise do exercício. O próximo que a gente vai analisar agora é uma coisa muito importante que a gente chama de torque, tá? Porque se vocês levarem em consideração, a gente pode sempre colocar os corpos em equilíbrio. E a gente vai analisar o que seria o torque ou momento de uma força, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso agora a gente vai para a página 11, tá? Se quiser acompanhar aí. Mas eu vou mostrar a imagem aí para vocês verem. Bora. Então agora é o torque. Gente, o que é o torque ou o momento de uma força? Antes da gente analisar o torque ou o momento de uma força, na verdade a gente vai ver uma situação aqui para que isso fique mais claro na análise, tá? Ó, sustente uma régua na horizontal, segurando por uma de suas extremidades. Deixe pender um peso que possa correr ao longo da régua. Inicialmente com o peso bem próximo de sua mão, observe o esforço que você precisará fazer para manter a régua na horizontal. E aí vai afastando de próximo à sua mão, chegando à outra extremidade.
É claro que seria interessante se a gente tivesse na sala de aula com essa situação em que a gente pudesse fazer isso. Vocês podem testar depois em casa, tá? E basicamente seria o seguinte, gente, ó. Quando o objeto está muito próximo aqui da sua mão, a força que você precisa para conseguir manter o objeto ou a régua estabilizada é muito pequena. Quanto mais você vai afastando o objeto aqui e se aproximando da outra extremidade, mais força você precisa manter, tá? Para que a sua mão não deixe a régua pender e o peso, nesse caso, deslizar e cair, tá bom? Então, quando o objeto estiver aqui, nessa extremidade, vai ser onde você vai ter que fazer a força máxima, tá? Para conseguir manter esse objeto em equilíbrio, tá? Para a régua não virar e para o objeto, consequentemente, o objeto não cair, tá certo? Existem outras situações, como vocês vão ver na apostila, que é a situação em que uma pessoa, tá? Ela vai girar uma maçaneta. Outra situação é quando a gente vai trocar o pneu de um carro que furou, ou de uma bicicleta, ou de uma moto, quando a gente vai desatarrachar, ou depois quando a gente vai colocar novamente as porcas na roda, tá? Todas essas situações descrevem movimentos que são gerados a partir de rotações, tá? Então, gente, ó, o momento de uma força ou torque, tá? Momento também pode ser escrito como torque, bom? De uma força é uma grandeza associada ao efeito de rotação que essa força tende a produzir nos corpos, tá? Então, basicamente, o que nós estamos analisando nessa aula é movimentos que são no formato de rotações, e a partir disso vai gerar um efeito de rotação nos corpos a partir de um eixo central, de um eixo de rotação no próprio corpo, tá? E isso a gente vai chamar de torque, que seria basicamente como se imaginar a seguinte situação: você tem uma roda, você precisa trocar essa roda. Então, geralmente, as rodas vão possuir 4 porcas para serem desatarrachadas. Então, o torque ou o momento é quando você pega, por exemplo, a chave que vai tirar a roda, e aí você vai ter que forçar essa chave para um efeito de rotação, para que depois essa roda venha a ser desatarrachada, tá bom? Então, em resumo, seria isso que a gente teria que analisar. Alguma dúvida até aí? Ô, professor, Sim? isso aí funciona mais ou menos como o caso da régua, né? Se a nossa chave for maior, vai ser mais fácil a gente desatarrachar a porca, né? Quanto Quanto mais. mais Na verdade, não é bem assim, porque depende do ângulo também, tá? Basicamente seria analisar o seguinte: quanto maior o tamanho da chave ou da régua ou do objeto em que vai ser girado, né, em termos do eixo, menos força você vai, ou melhor, a força resultante ela vai ser aplicada, vai ser muito maior. No caso da situação da régua, que você precisa manter, por exemplo, ela em equilíbrio, você vai precisar fazer uma força muito maior. Porque, na verdade, o objeto que está forçando a rotação não é você. É justamente o pezinho que você vai colocar na régua. No caso da roda, do carro, tá? Deixa eu pegar aqui o desenho da roda e colocar aqui só para deixar ela bonitinho. No caso da roda, não é você em si, na verdade, sim, essa força que está sendo aplicada é justamente você que vai estar aplicando, e não, digamos assim, e não é a roda que está aplicando sobre você, é justamente o contrário, é você que está aplicando em relação à roda. Então, nesse esquema aqui embaixo, o que vai acontecer quando você vai desatarrachar os parafusos? Quanto maior, por exemplo, o da esquerda, esse rapaz aqui da esquerda, ó, se você observar, esse carinha aqui, ele vai fazer
menos força do que... Ele vai precisar exercer menos forças do que esse da direita aqui. Por quê? Porque esse rapaz aqui está utilizando uma chave muito maior do que o rapaz da direita. Logo, a força que ele vai precisar aplicar vai ser menor. Então, por exemplo, se essa força peso aqui não fosse um peso, se aqui fosse, sei lá, um braço mecânico, e aqui fosse você puxando para baixo o objeto, tá? Quanto mais próximo aqui do eixo de rotação, maior a força que você vai precisar aplicar. Quanto mais longe, menor a força que você vai precisar aplicar. Em resumo, nós temos uma formulazinha que é muito importante para calcular o torque necessário, tá? Que é escrito da seguinte maneira: M igual a força vezes a distância, tá? A distância, claro, do objeto que impõe a força até chegar no eixo de rotação, tá? Na origem da rotação. Então, a fórmula que nós vamos estar utilizando é essa aqui, ó. O momento de uma força, ou o torque dela, né? O torque é igual a força vezes a distância. Então, calcular o torque ou calcular o momento é muito simples, é bem tranquilo de ser feito, tá? Vamos analisar, por exemplo, a questão, o exemplo 1, tá bom? Vamos analisar aqui o exemplo 1. Deixa eu pegar ele aqui, só pra gente tá analisando ele, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo. Para vocês estão ouvindo algum ruído? Ruído não. Não. É porque para mim tá um ruído bem alto aqui. Deixa eu ver se tem alguém com áudio aberto aí. Tem o Leonardo. Deixa eu botar o Leonardo aqui. Beleza. Então vamos lá. Então esse aqui é o exemplo que a gente tem que analisar, tá? Ele se encontra na página 12, tá bom? E esse exemplo diz o seguinte, ó. Na figura seguinte, mostramos duas pessoas A e B sentadas sobre uma gangorra que pode girar em torno do eixo x1, tá? Seria esse eixo aqui, ó. x1. Então ele pode girar nesse formato aqui. A força exercida por A, que é esse carinha aqui, sobre a gangorra é o seu peso e vale 300 newtons. Só para deixar claro para vocês, o F1 aqui é o peso do carinha A, tá? No caso aqui é 300 newtons. Se esse carinha tem 300 newtons e eu quero saber a massa dele, basta dividir por 10, né? Seria equivalente aqui a 30 kg. Só para vocês estarem atentos aí, que a gente pode sempre calcular a massa de um corpo através do peso. E a exercida pelo B, pelo carinha B aqui, é F2 igual a 450 newtons. Se a distância deles até o centro, ó, de A até o centro O e de B até o centro O, vale meio metro e 50 centímetros e 40 centímetros, determine o momento das forças F1 e F2 e o momento resultante sobre a gangorra em relação ao eixo x1. Em que sentido a gangorra vai girar, né? Então vamos lá. Para a gente calcular o momento é bem tranquilo, basta a gente utilizar a fórmula, tá? Então como que a gente vai resolver esse problema? Vamos analisar o seguinte, ó. Para o rapaz A, o que a gente precisa fazer? O momento em relação ao A, ele vai ser igual ao quê? O F1 vezes a distância. Ora, o F1 não é 300 e a distância não é igual a meio metro. Então, 300 vezes meio, isso aqui vai dar 150 de torque, tá? A unidade padrão do torque vai ser newtons vezes metros, porque está multiplicando força vezes distância. Força é newton, distância é metro, e aí você chega aqui nessa resultante, tá? Para o rapaz na posição B, para calcular basta usar a mesma fórmula, só trocar os valores, tá? F2, nesse caso, vezes a distância dele. No caso, F2 vale quanto? Ó? Vale 450. Então, eu venho aqui e coloco 450
vezes a distância que é imposta sobre ele, aqui no caso a distância de 40 centímetros, então vai ficar vezes 0,4, 450 vezes 0,4, não faço ideia, deixa eu pegar aqui uma calculadora. 180, professor. 180? Obrigado. É. Então 180 newtons vezes metro, tá? Pronto. E aí a gente resolve aí a questão do torque para ambos individualmente. Aí a pergunta seria a seguinte: qual vai ser o momento resultante? Então, o momento resultante, né, da resultante aqui, seria basicamente a gente verificar quanto que daria a soma dos dois, né? Então, no caso aqui, a gente pegaria os 150, observem, ó, esse carinha aqui está girando no sentido anti-horário e esse carinha aqui está girando no sentido horário, tá? Como eles têm sentidos diferentes, a resultante vai subtrair 180 menos 150, tá? E aí, nesse caso aqui, vai dar 30. E aí vem uma outra sacada. Por que não vai ficar menos 30, por exemplo, né? Porque, na verdade, a questão do sinal, ela vai ser regida não pelo sinal em si, mas ela vai ficar mais interessante para a gente se nós observarmos o quê? Qual que é o lado maior, né? O lado maior é que é regido pelo B. Então, isso significa dizer que vai seguir o sentido dele, no caso, o sentido horário, tá? Então, o sentido vai ser o sentido horário. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente tem que ver o seguinte. Quando nós analisávamos a força, geralmente ela era vertical para cima, vertical para baixo, horizontal para a direita, horizontal para a esquerda. Quando o movimento acontece na forma circular, como rotações, aí a gente tem que levar em consideração o sentido horário e o sentido anti-horário, tá bom? E não é necessário, mas em geral a gente vai escolher um deles para ser o negativo. Não é necessário, não, é sempre necessário. A gente vai escolher um dos dois para ser o negativo. Pode escolher, por exemplo, o anti-horário como negativo. Então, obviamente, o horário tem que ser o positivo. Se a gente considerar o anti-horário como positivo, teremos que considerar, tá? Obviamente, o sentido horário como sendo negativo. Então, eles precisam ser distintos, diferentes, para que possam fazer sentido, tá? E aí vocês vão ver vários exercícios que estão resolvidos, tá? Vocês podem estar dando uma lida. São exercícios teóricos que eu não vou ler todos aqui com vocês, tá bom? Porque eu quero pular direto para o equilíbrio de um corpo, que é justamente aqui a ideia central da nossa aula, tá? O equilíbrio dos corpos rígidos, nesse caso. Então, deixa eu dar uma limpada aqui para a gente poder dar continuidade na explicação, tá? Então, limpando isso aqui. Agora a gente vai analisar o equilíbrio de um corpo. Primeiro, tá? A gente diz que corpos estão em equilíbrio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver até onde eu vou. Para ver se eu já posso explicar a questão do ângulo. Porque uma das coisas que não está no início aqui é a questão do ângulo, que nós vamos precisar analisar depois. Deixa eu só dar uma olhada. Vocês não vão encontrar aqui na apostila, pelo menos não nessa parte inicial, o que eu vou explicar para vocês agora, tá? E aí vale um detalhe para vocês já ir anotando aí pra gente, tá? Quando a gente tem aqui a rotação, como por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo legal. Vamos pensar numa roda, tá? Vou pegar aqui. Vou pensar que isso aqui é uma roda. Vamos pensar que aqui a gente tem 4 porcas aqui que a gente tem que desatarrachar, tá? Parece mais um botão do que uma roda, né? Mas finge que isso aqui é uma roda. E aí o seguinte, a gente tem que desatarrachar. Vamos pegar como exemplo essa aqui. E aí novamente finge que isso aqui vai ser uma chave, tá?
Então, basicamente, é o seguinte, ó. No caso de desatarrachar uma porca, a origem aqui vai ser esse pontinho aqui, ó. Esse aqui vai ser a origem, tá? A distância aqui vai ser esse comprimento aqui, ó. Tá? E não só isso, existe também, por exemplo, a força onde ela é aplicada, tá? Que vai seguir a relação. Uhum. Vou mutar aqui o Samuel, né? E aqui é a distância. E vai ter também um ângulo que vai ser gerado, formado e tal. Então, primeiro que a gente analisou foi o seguinte, ó. Sem o ângulo, a gente tem isso aqui. O momento, tá? Ele é igual a força vezes a distância. Essa distância aqui não é a distância da pessoa para o centro, sim a distância do ponto de apoio para o da rotação. O próximo que nós vamos ver é a relação com o ângulo, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui, pronta já, para eu não precisar fazê-la. Pega aqui. A força vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, eu vou pegar aqui na internet uma imagem já pronta do momento angular. Deixa eu ver se aqui no site InfoEscola vai ter. Eu já copio aí para vocês a imagem, tá, gente? Para ficar mais claro. Para ter mais sentido, na verdade, tá? Deixa eu ver aqui. Qual mais? Então, bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a imagem. Encontrei aqui as imagens que eu vou usar. Então, essa aqui é uma. Tá bom? Só pra gente analisar, tá, gente? Ó. Então, só lembrando pra vocês aqui que, primeiro, lembre-se sempre, tá? Quanto maior o comprimento, menos forças, menor a força que precisa ser aplicada, tá? Aqui um detalhe importante, ó. Para calcular o momento, a gente viu que é o quê? Força vezes distância, vezes a distância do ponto de apoio, do ponto de origem, tá? Da rotação, até o braço de quem está impondo a força, tá? Do objeto que impõe a força. E também o momento ele pode ser calculado se tiver algum ângulo, tá? Vezes o seno desse ângulo. Não é a cosseno, é o seno. Então aqui vale um ponto interessante a ressaltar. Quando o ângulo for de 90 graus, por exemplo, no caso de uma chave em que uma pessoa vai segurar aqui, né? Vai segurar aqui essa chave para fazer a força. Se o braço dessa pessoa formar um ângulo de 90 graus, isso significa que o seno de 90, né? Significa não, seno de 90 é igual a 1. Isso significa dizer que a força é justamente aplicada com o momento com essa fórmulazinha aqui. Porque seno de 90 é 1, então não precisa do seno em si.
Agora, se você faz um ângulo diferente do de 90 graus, aí acontece algumas preocupações em relação à quantidade de força que vai precisar ser aplicada para fazer o mesmo movimento, tá bom? Então, o ideal é sempre que a força aplicada seja relacionada com o ângulo de 90 graus. Caso contrário, você vai ter que aplicar mais e mais forças para poder chegar no mesmo resultado, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo tranquilo. Tranquilo, né? Aí só chegou um ponto. Não. Só chegou uma coisa agora que eu esqueci de falar para vocês, que era para ser mencionado aqui. Que é o seguinte: em termos que a gente viu de fórmula é essa, mas onde que entra o equilíbrio aqui, né? Eu falei para vocês em relação a isso, mas não falei sobre o equilíbrio, que é justamente o ponto que a gente tem que analisar agora, que é só como calcula o momento. Mas e o equilíbrio? O equilíbrio ele vai acontecer da seguinte maneira, ó. Em termos matemáticos, o equilíbrio do momento angular é a soma de todos os momentos angulares, dos momentos de forças que podem ter no sistema. Ele vai estar em equilíbrio, significa dizer que é igual a zero, tá? E isso aqui, consequentemente, nós temos que a resultante também é nula, tá? Esses são dois pontos a serem analisados quando os corpos estão em equilíbrio, tá bom? Então, eu vou analisar aqui com vocês agora, tá? Nesse ponto aqui, ó. Eu vou colocar aqui as fórmulas e aí a gente vai deixar aqui salvo aqui pra gente depois estar analisando, tá bom? Deixa eu pegar aqui a fórmula. Eu vou pegar a que tá na apostila. Ela tá bonitinha aqui na apostila, né? Tá na página 16, quem quiser estar acompanhando por lá. Em equilíbrio, nós vamos estar analisando com esse formato aqui, ó. Com isso daqui, a gente tem o equilíbrio do corpo, tá? O equilíbrio dos corpos. Então, essa seria uma forma. A resultante ser nula e a soma de todos os momentos também serem nulos, tá bom? Deixa eu ver. Manda no grupo. Vocês podem tirar print, tá, Yasmin, da tela e deixar salvo aí para vocês essas informações. E claro, provavelmente até hoje à tarde o vídeo dessa aula vai estar disponível no YouTube lá. Vocês podem estar assistindo de novo, podem estar baixando para vocês assistirem depois e tirando print da tela para vocês irem anotando, tá? Vai ser mais simples, tá? Vocês tirarem o print aí. Bom, então vamos para os exercícios, né? Vamos fazer exemplos aqui relacionados ao momento de uma força, tá bom? Acho que até aí tá tudo tranquilo, né? Análise. Vamos fazer então alguns exemplos, tá? Hoje a gente vai estudar só o equilíbrio dos corpos rígidos, o equilíbrio e o momento, tá? Na aula que vem, na quarta-feira, nós vamos estudar o centro de gravidade, tá bom? Já adiantando aí para vocês. Deixa eu pegar aqui uns exemplos para a gente estar analisando aqui. E aí, como a gente já havia combinado, eu vou fazer alguns exemplos, depois eu passo para vocês os valores, as questões, na verdade, os valores, as questões que vocês precisarão fazer como tarefa de casa. Tá? Vou copiar aqui uma questão para eu estar resolvendo com vocês, mostrando para vocês como que faz, tá? Essa questão aqui tá lá no site Mundo Educação do UOL. Essa questão aqui, ó. A questão diz o seguinte, ó. Uma força de 200 newtons é aplicada perpendicularmente ao plano de uma porta em uma distância de 50 centímetros do eixo de rotação dessa porta, que passa a girar no sentido anti-horário. O torque produzido por essa força é igual a... Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe quanto que vale a força, que é 200 newtons. Aqui diz pra gente a força.
e fala a distância. Então é uma questão bem simples e bem tranquila de nós calcularmos. O momento vai ser igual a força vezes a distância, dado que ele fala que é perpendicular. Perpendicular, tá, gente? É 90 graus. E isso significa dizer que o seno, tá, de 90 graus é igual a 1. E, portanto, eu não preciso usar essa fórmula um pouco mais complexa. Basta utilizar a fórmula mais simples, tá? Então, substituindo os valores, a força é igual a 200 e a distância é igual a 50 centímetros, que em metros fica 0,50. Multiplicando esses dois, vai dar 100. Portanto, aqui o momento é 100 newtons metro, tá? Esse é o valor. Aí a pergunta seria, mas qual que a gente vai utilizar? O positivo ou o negativo, tá? Gente, geralmente o sentido anti-horário, ele é adotado como sentido positivo, tá? Então a resposta correta é a letra B, a não ser que seja dito o contrário. Tá bom? Alguma dúvida? Não, Então, por enquanto não. Por que vai ser negativo o anti-horário mesmo? oi? Por que o anti-horário vai ser positivo? É porque é uma questão de convenção. Lembre-se que vocês devem ter estudado um pouco de trigonometria, não estudaram? Em matemática? Senos, cossenos e tangentes, Sim. Uhum. certo? Então, quando vocês estudaram senos, cosseno e tangente, vocês devem ter lembrado que, ó, o sentido adotado aqui do ângulo, qual que é o sentido? O anti-horário, como sendo positivo. Se você está aqui no 0 graus e você vai andar no sentido anti-horário, aqui vai ser o menos 90 graus. E no sentido anti-horário, esse aqui vai ser o mais 90 graus, positivo. É uma convenção matemática que nós adotamos para considerarmos, tá? Para ser considerado o sentido anti-horário positivo. Eu não lembro perfeitamente o porquê disto. É só uma questão mesmo de convenção, tá? Digamos assim, a comunidade científica matemática disse, olha, nós vamos considerar o anti-horário positivo, tá? Então, se nós considerássemos o contrário, o sentido horário como sendo sentido positivo, não ia mudar muita coisa na prática, né? Somente o sinal das análises. Mas a análise em si seria a mesma, tá? Só mudaria o Famoso sinal. porque sim. Oi? Famoso porque sim, né, professor? Não é o porquê sim, Thiago. Não é porque sim. Digamos assim, por que, que os elétrons têm sinal negativo quando vocês estudam química? E por que, que os elétrons têm sinal negativo e por que, que os prótons têm sinal positivo? Só porque a comunidade científica quis que fosse assim. Eles poderiam ter definido os elétrons como sendo de carga positiva e os prótons como sendo os de carga negativa. Claro que tudo que nós estudamos mudaria, né, digamos assim, os sinais, mas na prática, no final das contas, não iria mudar muita coisa, tá? Porque você ia inverter os dois. Da mesma forma que o sentido anti-horário e o horário, a comunidade matemática ela se reuniu e disse, olha, nós vamos adotar o sentido positivo como sendo o sentido anti-horário. Mas isso não foi o porquê sim, é porque simplesmente eles quiseram adotar assim. Não tem nenhum sentido, digamos assim, não. O sentido anti-horário ele vai ser o positivo porque é melhor que ele seja positivo. Isso não teria, digamos assim, isso não seria uma verdade absoluta, tá? Então isso não seria verdade. Por isso que independe de qual você vai considerar como sendo positivo ou negativo. Tá certo? Claro que toda análise que nós estamos fazendo aqui, toda construção, teria algumas mudanças, mas elas não seriam mudanças suficientemente grandes, tá? Para análise. Tá bom? Tá bom. Então vamos fazer outro exemplo aqui. Aí eu libero vocês aí para fazer os exercícios da apostila. Aí eu falo para vocês quais são, tá? Certo. Então vamos lá.
Então aqui nós temos uma questão 2 também do mesmo site, tá? Então se depois vocês quiserem conferir lá, tá no site Mundo Escola, Mundo Educação, deixa eu ver. Mundo Educação da UOL. Olha só, gente, questão 2 diz assim, ó, uma maçaneta circular, cujo eixo de rotação encontra-se em seu centro, tem diâmetro de 5 centímetros e é girado no sentido horário por uma força de 50 newtons. Ele pede para a gente determinar o torque aplicado aí a essa maçaneta, tá? Uma coisa que é importante aqui destacar, vamos começar destacando pela distância, né? Pelo D. Vamos começar destacando aqui pela distância. Primeiro, a força já está sendo dada aqui, que é 50 newtons, então é bem tranquilo. A força não vai mudar, tá? E um outro ponto que é destacado aqui é o diâmetro, tá? Se o diâmetro é 5, observem que na hora de você girar a maçaneta, então, nesse caso aqui, o raio que vai ser a nossa distância vai ser a metade desse carinha aqui, que é 2,5 centímetros. Tá? Se nós transformarmos isso em metro, que é a unidade padrão, vai ficar 0,025. Transformar de centímetros para metros, a gente precisa dividir por 100, tá? Por isso que o nome é centímetros, porque é uma unidade baseada no 100. E aí, o próximo ponto é a gente destacar o sinal. Ó, no final, a gente tem o sentido horário. Lembre-se, o sentido horário é convencionado como sentido negativo. Vejam que lá no início eu expliquei para vocês a questão do sinal. Eu já até apaguei aqui a questão do sinal. Que não importa tanto qual vai ser o sinal aplicado, se vai ser positivo ou negativo, mas para convenção, para deixar assim amarrada a questão do sinal, a gente vai sempre considerar o anti-horário positivo e o horário negativo. Então vamos resumir aqui o cálculo, né? Então o momento nesse caso vai ser menos a força vezes a distância, que vai ser igual a 50 vezes o 0,025, tá? E o resultado vai dar menos 1,25 newtons metros, tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso resultado, letra A. Ó, uma observação aqui importante, tá? Essa de baixo aqui, ó, o 1,250 seria a alternativa caso nós tivéssemos com sentido anti-horário, que aí isso aí ia mudar o sinal. Lembrando que 1,25 é a mesma coisa que 1,250, tá? Porque zeros à direita, depois da vírgula, eles não são utilizados, mas em termos categóricos são o mesmo número. Ficou alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas por enquanto. Não, ainda Sem não. dúvidas. Diga. Vai ter questão que o seno não vai ser 90? Na apostila não, todos serão 90, tá? Na vida, sim. Tem questões que o seno não é 90. Tá? É triste, mas essa é uma realidade. Vamos fazer uma questão agora mais complexa, tá? Vamos fazer uma questão mais complexa. Depois eu falo. Deixa eu falar um pouco sobre as questões em que o seno não é 90, tá? Seria basicamente. A primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte, Thiago. Se a questão ela não disser para você qual é o valor do seno, lembre-se que tem algumas questões que ela fala o seguinte, ó. Seno de 42 graus é igual a 0,3, por exemplo. Não sei se é esse valor, tá? Não sei de cabeça os valores de trigonometria, mas suponho que seja. Então, nesse tipo de questão, você já vai ter o valor do seno, mas existem algumas questões que não dá. Então, a primeira coisa que você tem que observar é se os ângulos da questão são os 3 ângulos fundamentais, que é 30, 45 e 60, né? Que aí nós temos seno, cosseno e tangente. Aí você vem aqui e escreve, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo aqui sobre 2, tá? E você coloca a raiz no 2 e no 3, tá bom?
Por exemplo, a tangente e o cosseno em si, aqui não importa, que a gente não vai estar utilizando para esse momento, tá? Então aqui a gente tem o seguinte: se a questão disser que o ângulo é 30, então você vai usar o meio. Se a questão disser que é 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Se disser que é 60, raiz de 3 sobre 3. E aí, por exemplo, se fosse uma questão como essa, dizendo que era o ângulo de 60 graus, aí você iria fazer esse cálculo. Você ia pegar a força vezes a distância vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Aí é só multiplicar. 50 vezes isso aqui deu 1,25. Aí você ia multiplicar por raiz de 3 sobre 2. Aí você tem duas alternativas, tá? Você pode simplesmente dividir por 2. E aí você já vai chegar a uma conclusão. Se você pegar uma calculadora aqui e fizer 1,25 dividir por 2, o resultado dá 0,625. Você pode fazer isso aqui, ó, raiz de 3 newtons metros. Ou se você tiver uma calculadora científica, caso seja um trabalho, tá? E você quiser resolver, você pode colocar aqui esse número vezes raiz de 3 na calculadora e o resultado vai dar 1,08, tá? 1,08 newtons metro. Aí observe um detalhe importante, ó. Qual que é maior? O 1,25 ou o 1,08, pessoal? O 25? O 25 é maior, certo? Isso significa dizer, gente, que o melhor ângulo para você fazer esse cálculo é o ângulo de 90 graus, tá? E isso por quê? Porque se você utiliza qualquer outro ângulo que não seja o ângulo de 90 graus, você vai ter um torque menor, tá bom? Mas aí vocês poderiam perguntar assim: professor, e se por acaso o ângulo utilizado fosse, por exemplo, 120 graus? Gente, não faria muita diferença por causa do seguinte: na trigonometria, o eixo Y é o eixo dos senos, tá? Considerado. Então aqui você tem um ângulo de 60 graus. Lembre-se que o ângulo de 60, eu não sei se vocês já estudaram isso, se vocês vão estudar isso ainda em matemática, porque eu não conheço a ementa de matemática do primeiro ano na escola que a gente trabalha lá, tá? Eu só conheço de física, tá bom? Em algumas escolas, no primeiro ano, a gente estuda sim um pouco de trigonometria, mas não muito. E a gente vai ver mais a fundo a trigonometria com esse contexto no segundo ano do ensino médio. Então, basicamente é o seguinte: não importa se você vai pegar um ângulo maior do que 90, porque lembrem-se que o maior valor de seno e cosseno é 1, tá? No caso aqui do seno, é quando o seno é 90 graus. Então, independentemente se você pega um ângulo menor do que 90 ou maior do que 90, os valores que o seno vai assumir sempre vão ser menor do que o ângulo de 120 graus, tá? Sempre vão ser menores, tá bom? Então, isso é um detalhe que é importante a gente analisar. Deixa eu agora fazer outro exemplo aqui com vocês, um exemplo um pouco mais complexo, só para vocês verem as aplicações em relação ao torque, tá? Agora eu estou pegando uma questão lá do Brasil Escola, também da UOL, né, do site UOL. Pelo menos do domínio deles, né? Não sei se é exatamente deles, mas do domínio deles. Vamos lá. Essa é a questão que a gente vai ver agora. Bom? Deixa eu dar uma apagada aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas para mim aparecem alguns ruídos. Gente, bem alto aqui. Se alguém tiver com o áudio desmutado aí, dá uma mutada aí para nós. Então a questão é essa aqui, ó. A questão diz assim: na figura acima, os dois blocos A e B estão em equilíbrio. Que aí é uma questão que vai falar sobre o equilíbrio, que apesar da gente ter falado sobre equilíbrio, a gente não fez nenhum exemplo de equilíbrio, tá? Então a gente vai estar fazendo agora um exemplo referente ao equilíbrio. E nisso, pessoal, o que vai acontecer aqui com a questão do equilíbrio? Deixa eu voltar aqui. Vai acontecer o seguinte, em questão do equilíbrio, tá? A gente vai estar calculando
a resultante das forças e a resultante de todos os momentos, tá? Tem que ser igual a zero. Ele pede para a gente calcular a massa do bloco A, sabendo que a massa do bloco B é 5, e considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a gente vai estar utilizando essa notação aqui. Bom, como a gente viu aqui, ó, a gente precisa da resultante igual a zero e de todos os momentos igual a zero. Uma coisa aqui em consideração que a gente vai fazer aqui é o seguinte: em relação ao bloco B, que aqui está bloco A, mas deveria ser o bloco B, a gente vai ter a seguinte relação, ó. O peso do bloco B, ele aqui é igual a 5 vezes 10, como vocês sabem, né? Ou seja, 50 newtons. Por que eu preciso do peso? Olha só. Isso aqui é semelhante a gangorra, tá? Então significa dizer que existe uma força nessa direção, tá bom? Tá no sentido horário, tá? Que é o sentido horário, tá bom? É o sentido negativo, e essa força é equivalente a 50 newtons, que seria o peso de B, tá? Aqui, analogamente, tem o peso de A, que é uma força no sentido anti-horário, tá? Que é o sentido positivo, ok? Igual a gente havia discutido sobre o sentido positivo e o sentido negativo. Um ponto importante que a gente tem que analisar aqui nesse problema aqui é o seguinte, ó. O momento angular de A, tá? Menos, ou melhor, mais um momento angular de B tem que ser zero. Lembre-se que esse símbolo aqui, ó, representa o quê? Representa a soma de todos os momentos. Então, analisando por aqui, o momento de A, quem que é o momento de A? Lembre-se, momento, tá? Deixa eu colocar a fórmula aqui, momento é força vezes deslocamento, tá? Observação, a força peso é para baixo, então ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui, então a gente não precisa se preocupar com o ângulo em si. O momento angular de A é a força aplicada em A, no caso essa força é a força peso, que é a única força que está atuando sobre o corpo, tá bom? Vezes o deslocamento, a distância do ponto A para o centro, menos agora o peso de B, vezes a distância do peso B ao centro, igual a zero. Mas por que aqui eu coloquei um menos? Simples. O sentido do peso B é o sentido horário, que é o sentido negativo. Bom, para finalizar essa análise aqui, nós vamos só substituir os valores, ó. O peso de A ninguém sabe quanto que vale, então continua peso de A. A distância de A é 1. O peso de B nós calculamos é 50 e a distância de B é 1,5, tá? Então, continuando aqui o cálculo, nós teremos que o peso de A menos 50 vezes 1,5, deixa eu fazer o cálculo aqui, 50 vezes 1,5 vai dar 75. Acho que dá 75. Ai, estourou aí agora. Menos 75 igual a zero. Então, só passar para o outro lado somando, né, mudando de sinal, significa dizer que o peso de A é 75 newtons, tá? Mas a pergunta é quanto que vale a massa, tá, do bloco A? E como que eu sei, como que eu faço para calcular a massa do bloco A? É bem simples também. Basta a gente aplicar essa fórmula. O peso de qualquer objeto é a massa desse objeto vezes a gravidade. Ora, igual a gente utilizou para calcular o peso de B, tá? Mas agora a gente vai fazer o contrário. Se eu sei que se eu quero a massa, eu vou passar a gravidade dividindo. Então, o peso de A sobre a gravidade. Então, significa dizer que a massa do objeto A vai ser os 75 newtons sobre 10. Qualquer número dividido por 10 é só passar a vírgula numa casa decimal. Então, vai dar 7,5 kg, tá? Então, a resposta aí para o cálculo da massa do corpo A é 7,5 kg, tá bom? E é assim que a gente calcula a força... A força não, né? O equilíbrio dos corpos relacionado, claro, com a força resultante. Alguma dúvida? Agora não. Então, Sem dúvidas. Não. beleza. Então é isso aí, Professor. pessoal. Diga. Aqui, tipo assim, durante as férias, tava final pra fazer, eu comecei a pensar no trem das gangorras.
né? Uhum. Sem desconsiderar a distância entre um e outro, se a gangorra fosse igual dos dois lados, né? Normalmente é nos parquinhos. E tivesse dois pesos com diferença, tipo, um de 50 quilos, outro de 25. A força resultante nos dois lados seria igual, só que a direção dessas forças seria o contrário. Tipo assim, Não, uma seria positiva, outra seria negativa, então. Ou não? não, mas aí você tem que analisar o seguinte, né? Na gangorra, se você tem dois pesos iguais ou pesos diferentes, por exemplo, vamos pegar duas pessoas com pesos bem discrepantes. Um jovem de 50 quilos e uma criança, por exemplo, de 25 quilos, né? Que é a metade, como exemplo aí dado. Se você for analisar assim, se ninguém fizer força nenhuma, se as duas pessoas sentarem, só sentarem lá e não fizer força nenhuma, que geralmente na gangorra o que você faz? Você dá um empurrãozinho com os pés, não é isso? Então o que acontece? Se nenhum dos dois fizer isso, o que vai acontecer? Quem tiver o maior peso, né, a maior massa, vai ficar encostado na terra, enquanto que a criancinha que tem menor massa vai ficar flutuando, né, vai ficar em cima. Então geralmente a gangorra faz. Você aplica uma força que vai equiparar a força resultante. No caso, a força da gangorra aqui, o que vai acontecer aqui na gangorra? Ó? Digamos que aqui seja o de maior massa, tá? E aqui seja o de menor massa e aqui seja o ponto de equilíbrio. Digamos que a distância seja a mesma, tá? O que acontece? Para o de maior massa subir, o que ele faz? Ó, a força peso dele é para baixo, então ele empurra com os pés, aplica uma força apontando para cima. A minha internet caiu. Oi, pessoal. Opa, Minha internet tinha caído, tá? Opa. Então, deixa eu Oi. deixa eu remostrar para vocês aqui, né? Deixa eu voltar aqui pra gente finalizar. É o seguinte, então, a força peso vai estar apontando para baixo, a força F para cima. Então, essa força F que a pessoa empurra com os pés vai fazer com que ela sobreponha o valor da força de peso e aí a pessoa junto. Que observe, se você aplica uma força F empurrando com os pés a gangorra, ela vai ser somada com a força peso desse carinha aqui do outro lado. Por isso que você não precisa, por exemplo, exercer uma força com os pés exatamente igual ao seu peso. Basta que você coloque uma força que seja um pouquinho maior do que essa força, essas duas, né, a força peso mais a força F, seja um pouco maior do que a força peso aqui do objeto maior, né, do corpo maior. Então é isso aí. Alguma dúvida? não, não, não. E agora É que, tudo. no Então, meu exemplo, sim. Beleza, no meu exemplo então eu tava pensando pode falar. em tipo um bloco de. Dois blocos de ferro, assim, como eu tava Uhum. pensando, né? Um bloco de 25 quilos e outro de 50 quilos de um lado e de outro, né? Que aí não exerceria nenhuma força, tipo assim, pra cima. Então, se não existe nenhuma força para cima, o que vai acontecer, Samuel, é que eles ficarão, tá? Eles ficarão em equilíbrio, mas um vai ficar encostado na terra, o outro não. O outro vai ficar suspenso no ar. O que tiver maior massa vai ficar. O que tiver menor massa vai ficar suspenso no ar, no caso. Uhum, sim, entendi. Entendeu, né? Ó, eu vou passar aqui, eu tô digitando aqui algumas questões, três questões que vão ficar como tarefa de casa para vocês, tá? E aí eu vou mandar ela no Classroom, tá bom? Então, pessoal, eu vou mandar aqui as questões no Classroom, vocês respondam, vocês têm até quarta-feira, sei lá, eu vou colocar lá o dia e a hora, depois desse dia eu não vou receber mais as tarefas como a gente havia combinado, tá bom? Então tentem não perder aí essa chamada. Deixa eu fazer também a chamada com vocês. Não saiam aí da aula ainda, tá?